Boa noite, boa noite. Aqui é Harris Araújo. Bem-vindo ao nosso podcast aqui na Faculdade IAME, Instituto Amazônico de Ensino Superior. Estou aqui do meu lado, João Vitor, e também do meu outro lado, Edaí, Operadores do Direito. E vamos logo começando com uma grande notícia que abalou. E isso foi tema até daí, João Vitor, de comentários ontem na igreja que eu congrego, que foi o ataque em Israel, Irã, né? No Irã, e a morte do líder do Irã. Eu quero começar já dando uma pincelada rápida, a precisão dos ataques dos Estados Unidos, porque quando eles agem, João Vitor, eles ficam ali rodeando o território inimigo, eles vão lá e conseguem capturar Maduro, eles vão lá e conseguem matar o líder do Irã. Então, o sucesso das operações dos Estados Unidos dizem muito da tecnologia do preparo que os Estados Unidos têm comparado com o mundo. Os Estados Unidos estão muito acima de qualquer exército que possa existir no mundo. Discorra sobre isso daí, se isso vai afetar de alguma forma os outros países estão com medo dos Estados Unidos? Bom, o Donald Trump, ele já estava há um bom tempo, né, querendo fazer esse ataque ao Irã. Motivações podem ser econômicas, sim, mas também existe uma pessoalidade. Trump, ele, quando é confrontado, foi assim como Maduro foi confrontado, e o líder iraniano também confrontou o Donald Trump. Trump não gosta de ser confrontado, ele vai e mostra força, como mostrou e ainda está mostrando, né? A guerra continua, né? Estados Unidos e Israel, aliados, fizeram o ataque ao Irã. O Irã reagiu, né, a esse ataque, está reagindo. E assim, né? Os efeitos, eles não são apenas locais, são globais, né? Porque tem o estreito lá de Hormuz, que já foi bloqueado, que parece que fechou 20% do petróleo que passa por lá. Então, a gente vai discorrer sobre isso aqui, é o nosso próximo tópico, mas pode continuar falando. Vai interferir na produção de petróleo mundial, vai interferir no preço do petróleo, vai interferir no preço de tudo, né, na ponta da linha. Então, assim, né, esse ataque, ele é uma demonstração de força do Donald Trump, mas tem impactos econômicos globais, na minha visão. Pois é, né? Pegando o que o nosso colega Dael falou, é exatamente isso, né? Só que a gente vê agora uma diferença nos últimos 20 anos para cá, a eficiência dos Estados Unidos perante os seus objetivos. Tudo bem que no começo da década a gente teve a guerra ao terror, tivemos várias guerras no meio dos Estados Unidos, no plano de 70, assim, toda década sempre tem uma guerra contra os Estados Unidos. Não é de hoje, nem é de agora, nem é de antes. Sempre foi. Só que agora parece que o foco está em resolver problemas do passado, né? Principalmente com o Trump. Você teve a operação com o Maduro, né, agora, que eu já falei aqui em um episódio anterior, lembra um pouco uma operação que os Estados Unidos fez na Nicarágua, se não me engano, ou no Panamá, contra um ditador naquela área lá da América Central. E agora a gente tem o que está acontecendo com o Irã, né? Uma guerra no Irã é um pouco complicada, porque veio de uma guerra terrestre, um local que é muito difícil de guerrear, né? A gente viu, por exemplo, o Afeganistão, que é perto, o quão difícil é você fazer uma guerra numa região daquela, montanhosa, cheia de relevo, e por isso que os ataques vão ser, por exemplo, ao ar, né? A própria Marinha, o próprio Trump falou, vamos aniquilar a Marinha deles. Então, o que a gente está vendo aqui é, finalmente, depois de mais ou menos 1975, né, uns 30, 40 anos para cá, os Estados Unidos colocando
o que ele sempre quis fazer com o Irã, na verdade, né? Com esse Irã moderno do Ayatollah, né? Que já morreu, inclusive. Muito bom, discorrendo isso aí, os meus colegas juristas discorreram de uma maneira muito sucinta e forte. Vocês sabem que numa guerra, daí o João Vitor, e também o meu colega fazer uma menção honrosa aqui, é o meu colega Francisco Alencar, que brevemente, olha, ó, brevemente vai participar aqui do nosso podcast. O que vocês acham sobre os direitos humanos? Os direitos humanos, eles estão sendo vilipendiados, eles estão sendo desrespeitados, porque numa guerra, em um ataque, nação contra nação, existem muitas crianças ali, existem idosos, existem mulheres grávidas, e vocês sabem que numa guerra, o míssil não cai só sobre a cabeça de homem adulto, não. Cai sobre a cabeça de criança, de mulheres, de gestantes, de idosos. O que vocês pensam sobre os ataques nação contra nação e os direitos humanos que foram positivados ali em 1947, 48, pós-Segunda Guerra Mundial? Nós não vimos ataques dessa proporção. É como se fosse uma evolução da Guerra Fria. É como se os limites da Guerra Fria tivessem sido ultrapassados e agora o mundo está sobre ataque, não está mais sobre tensão, está havendo ataques verdadeiramente acontecendo, e isso é tão forte que reverbera aqui em Manaus. De ontem para hoje, eu já ouvi pessoas falando sobre essa guerra. Eu já ouvi pessoas falando que estão preocupadas por causa desses ataques. Sejam bem rápidos. Vocês acham que vai causar algum tipo de pânico nas pessoas? Vai. No bolso do cidadão vai. O petróleo vai subir muito, a gente sabe disso. Daqui o petróleo cru, se eu não me engano, ele aumentou 10%, 10,36%. Eu não sei se vai dar para confirmar, mas se eu não me engano é isso. Ou seja, a gasolina que a gente compra no posto já é cara, somente aqui no Amazonas. Para quem não sabe ou quem é de fora, provavelmente não tem ninguém de fora. O Amazonas, Manaus, é a cidade, estado, que tem a gasolina mais cara do Brasil. Tá? É muito uma questão logística. Então vai ficar mais caro ainda com os efeitos da guerra. Inclusive agora, uma notícia aqui rápida é que o Irã atacou uma petrolífera em Dubai ou na Arábia Saudita, que mais ou menos 30% do petróleo que tem no mundo vem de lá. Ou seja, já viu que o negócio vai ficar sério. Bom, ele falou em direitos humanos não existe em guerra, né? Não existe respeito a direitos humanos, vai matar criança, mulher, não existe isso, infelizmente. Vai sobrar para todo mundo. Está sendo assim lá na Rússia e Ucrânia, agora nessa daí também. Como eu falei, impactos vão ser globais, né, na economia mundial, é uma reação em cadeia, né, petróleo aumenta, tudo vai aumentar, né, e os países, cada país vai buscar se proteger, né, da melhor forma em relação a isso, e vai haver uma luta econômica, né, global, enquanto a diplomacia tenta dar certo, né, e não tem dado certo, tem falhado muito, né, nas guerras, vai haver uma luta econômica e todos saem prejudicados. A sensação que passa, primeiramente, eu tenho a impressão de que os Estados Unidos eles estão querendo tirar todos os líderes das nações. Provavelmente, possivelmente, os próximos podem ser o líder da Coreia do Norte, pode haver o próprio Vladimir Putin, pode dançar nisso. É como se ele estivesse fazendo uma limpeza nas nações, nos líderes que se opõem a eles pela força. Esquece aquela frase sobre diálogo. Temos que ter diálogo entre as nações. Não, agora não é mais diálogo. Agora é pela força nuclear, força poderio militar, e também porque os Estados Unidos não querem perder o poder econômico, não querem que o dólar perca sua força no mundo, porque havia um plano de que as nações iriam se reunir para enfraquecer o dólar. E o Donald Trump disse que se eles perderem o dólar como uma moeda autônoma no mundo, é como se perder uma guerra financeira, é como perder uma guerra, literalmente.
entendeu? Então eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça. E eu não tenho dúvida que possivelmente o Trump possa ser reeleito. Quanto mais ele tiver vitórias nessas guerras, nesses ataques, vai aumentar a popularidade dele. Discorra sobre. Ele vive disso, né? A plataforma de campanha do Trump é força, é América grande, né? E ele vai fazer o que for necessário, inclusive bater de frente com outras nações para proteger os seus interesses. Como foi o tarifaço e tal. Detalhe, eu li uma notícia de que eles conseguiram a localização do líder do Irã, porque o Elon Musk tem um satélite que, olha só como está o nível da guerra, cara. Uma guerra nunca antes como essa, porque né, antigamente um país invadiu outro, o exército invadiu outro, mas agora não, é tecnológica. O que você acha dessa guerra tecnológica? O Elon Musk fornecendo informações via satélite para os Estados Unidos. Eu acho esperado, né? A gente tem, a tecnologia vai aumentando e a gente tem que entender que nosso retrospecto aqui, a tecnologia, por exemplo, da Guerra Fria, a tecnologia, ela deu uma corrida tecnológica na época da Guerra Fria. A questão de foguete, as próprias guerras mesmo. Agora a gente tem drone, a gente tem várias maneiras de fazer guerra, né? É uma maneira de, por exemplo, fazer arma, fazer coisa para guerra, não quer dizer que você vai usar elas, né? Você vai entender isso. E tem que escorrer uma coisa para isso. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui o nosso podcast, falando sobre as novas do mundo que andam acontecendo. A partir de amanhã, essa semana, nós vamos gravar mais conteúdos para vocês. Assim que eu chegar em casa, eu vou postar esse vídeo no YouTube, que vocês possam compartilhar, curtir, e possam comentar, deixar seus comentários aí, para que a gente possa discorrer até mesmo no próximo vídeo. E fiquem à vontade. Harrison, Edail, João Vitor, operadores do direito aqui de Manaus, Amazonas. Um grande abraço para todos. Se inscrevam no nosso canal.